Bom, vamos falar então agora da faixa de Gaza. A ONU anuncia a descoberta de um túnel sob uma das escolas na faixa de Gaza em território controlado pelo Hamas. O cientista político André Lagis traz uma análise sobre o caso. Primeiramente, a gente precisa entender por que os grupos fazem esses túneis. O Hamas e a Jihad Islâmica constroem túneis que têm objetivos ou de sequestrar soldados ou civis israelenses de dentro de Israel para a faixa de Gaza e usar essas pessoas como barganha para soltar terroristas palestinos presos em Israel, como já aconteceu, ou eles usam esses túneis para se movimentar dentro da faixa de Gaza para conseguir ganhar algum tipo de vantagem estratégica para não serem vistos pela inteligência israelense através dos aviões israelenses em um eventual confronto. O Hamas não tem nenhum tipo de apreço ou responsabilidade para com a lei internacional. É um grupo considerado terrorista por mais de 40 países, incluindo muitos países árabes. O Hamas está na faixa de Gaza controlando à força a região em uma ditadura teocrática onde os 2 milhões de palestinos que vivem na faixa de Gaza são reféns do Hamas. Então o Hamas não tem nenhum tipo de vontade de fazer algo que esteja dentro das regras do jogo. E dentro desse contexto, fazer um túnel que passa embaixo de uma escola atinge os objetivos do Hamas, porque o túnel não será destruído nesse ponto, porque tem uma escola em cima, e se Israel sabe disso, Israel não vai atacar a escola. E, obviamente, que caso Israel ataque através de algum tipo de informação ou inteligência falha, ou eventualmente se a escola for usada como objetivo militar, aí o Hamas vai poder, obviamente, usar isso contra a imagem pública de Israel, dizendo que Israel está atirando numa escola. A UNRWA, que é a agência de refugiados palestinos da ONU, que é o único grupo de refugiados que tem uma agência de refugiados, é o povo palestino. Curiosamente, os outros povos não têm uma agência de refugiados. Ela denunciou esse túnel porque a chuva fez com que o túnel aparecesse, né? A terra cedeu e apareceu lá um túnel. Porém, existem outras centenas de violações do Hamas e outros dezenas de túneis que essa agência que está em Gaza não denunciou até agora, e apenas Israel denuncia na ONU essas violações diárias que o Hamas e outros grupos terroristas fazem dentro da faixa de Gaza. Então, a atuação do Hamas. William, uma coisa antes de falar da atuação do Hamas, eu tenho alguns amigos israelenses, eles querem o mais rápido possível fazer a independência da Palestina, por um motivo muito simples. Existe hoje cerca de 20% da população de Israel que são considerados cidadãos, ou seja, que podem votar, são árabes, tá? São aqueles que ficaram lá depois que Israel foi separado da Palestina e são havidos como cidadãos e podem votar. Só que o número de filhos que os judeus, os israelenses judeus têm, é muito menor do que o número de filhos que os casais árabes têm. Então, eles são preocupados que em algumas gerações Israel passe a ser um país com maioria de eleitores árabes. E aí a dificuldade seria que não seria mais possível uma política judaica dentro de Israel. Evidentemente, William, o mundo ocidental tem sempre que defender a existência de Israel. Não é possível que nós queiramos eliminar a existência de Israel, como algumas pessoas falam, apoiarem atos terroristas por conta de religião. Ao contrário, eles têm direito a permanecer, têm direito à sua determinação, é a terra histórica do povo judeu. Contudo, é preciso equacionar essa questão até para que nós desidratemos o discurso de grupos terroristas como o Hamas. Então, se a Palestina conseguir a sua existência independente, for reconhecida como Estado, você diminui muito esse discurso do Hamas, porque aí você vai tirar a ideia de que eles estão lutando para o reconhecimento do seu Estado. Então, sem o discurso, fica muito difícil atrair mais pessoas para o terrorismo. Então, eu imagino que os israelenses, nesta geração, ainda consigam resolver o problema.